Shalom! Dando continuidade aos nossos estudos sobre a volta de Cristo, nós queremos pensar sobre um tema muito especial. Nesse que é o nosso último, a nossa última meditação sobre esse tema, eu quero pensar sobre algo que nos faz pensar, gerar expectativa no nosso coração, alegria em relação ao futuro, um coração pronto para responder ao Senhor, que é o fato de que o Senhor está preparando algo tão especial, que é voltarmos à origem, aquilo que estava no coração dele lá no começo de tudo. Aquilo que foi contaminado pelo pecado será desfeito, mas estaremos para sempre com o Senhor. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Pai, nós pedimos que a Tua graça seja conosco, nos abençoando nesse estudo. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a verdade da Tua palavra e que o nosso coração vibre em expectativa por aquilo que nos aguarda na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, precisamos ter em mente sempre, há uma eternidade. O livro de Jó, capítulo 36, verso 26, diz que ninguém pode entender o infinito e a eternidade. A nossa mente humana, pequena, limitada principalmente pelo pecado, não tem condições de entender o infinito, a eternidade, porque infinitude e eternidade são essências de Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, a Bíblia diz que Deus plantou a eternidade no nosso coração. Então, embora eu e você possamos não compreender o infinito e o eterno, nós temos dentro de nós um desejo. Por isso eu e você pensamos na eternidade, por isso eu e você nos preocupamos com a eternidade, por isso eu e você queremos entender as questões eternas, porque Deus plantou isso dentro de nós. No verso 14 de Eclesiastes 3, ele diz que tudo que Deus faz dura eternamente, porque Deus é eterno, Deus é pré-existente. Deus é aquele que sempre existiu e sempre existirá. Em Isaías 9, verso 6, ele é chamado de Pai da eternidade. Em Hebreus capítulo 1, versos 10 e 12, a Bíblia diz que ele lançou os fundamentos da terra e que os fundamentos da terra passarão, mas Deus continuará sendo o mesmo. Lá em 1 Timóteo 1,17 diz que ele é o Rei eterno e imortal. A Bíblia declarando constantemente a eternidade de Deus e a nossa finitude, para tentarmos entender que Deus, o Deus infinito, criou todas as coisas para nos atrair para Ele. As coisas passageiras não devem ter valor, mas a nossa vida com Deus, ela é eterna. Não somos eternos de sempre termos existido, mas somos eternos no sentido de que existiremos sempre, para sempre, e estaremos com Deus ou longe de Deus na eternidade. Mas quando a gente pensa em eternidade, precisamos levar em consideração alguns princípios. Em primeiro lugar, que nós estamos num parêntese de tempo. Eternidade, vamos chamar assim, eternidade passada, eternidade futura. Nesse meio, um parêntese. Deus abriu um parêntese de tempo e nós estamos vivendo dentro desse tempo. Um dia ele começou, Deus criou o tempo, e um dia ele terminará, porque Deus dará fim a todas as coisas para que haja novos céus e nova terra. Para começarmos a entender isso, nós precisamos ir para a Bíblia e começar lá em Gênesis capítulo 1, no primeiro verso, quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Quando ele fala isso, ele está deixando claro ali o Deus que é pré-existente, o Deus que existia antes das coisas serem criadas. E ele criou, ele é o sujeito da criação. Ele é o Todo-Poderoso que criou, que trouxe à existência tudo aquilo que nós conhecemos da criação. Então, quando pensamos nessa pré-existência de Deus, precisamos pensar então assim, olha, antes de Deus criar os céus e a terra,
tudo era apenas Deus. Não existia mais nada, era apenas Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo numa só pessoa, interagindo em perfeita harmonia e unidade. Então existia apenas uma vontade, existia apenas uma autoridade, e aí Deus, no meio disso tudo, cria um parêntese temporal. E eu e você somos colocados ali. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 3, e eu quero rever o que já citamos, mas vendo alguns princípios muito claros que tem nessa palavra aí. Eclesiastes capítulo 3, os versos 11, 14 e 15. Veja o que a palavra de Deus diz. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Então veja só, ele está falando da eternidade, Deus criou um parêntese com cada coisa no seu tempo, e não apenas isso, colocou isso dentro de nós, e ele diz o que é, já foi. O que será, também já foi. Por quê? Porque para Deus não existe o tempo. Deus criou o parêntese de tempo, mas Deus está fora desse tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, todas as coisas que já foram e todas as que serão, estão diante dos seus olhos. Então, precisamos compreender esse parêntese e saber que nós precisamos aproveitar esse tempo. Ele terá fim, começou e terá fim. Para estudarmos escatologia, estudarmos sobre a volta de Cristo, é porque nós temos que ter em mente que haverá um momento em que o Senhor voltará e tudo isso que nós vemos da forma como estamos vendo, terá uma mudança drástica, um fim. Então vamos agora para Gênesis capítulo 1, verso 1, outra vez, quando ele diz Bereshit bara Elohim. Bereshit, no princípio. No princípio não é quando Deus surgiu, mas quando começou a criação. Deus já existia. Ele é a causa não causada. Ele causou tudo, criou tudo, mas nada lhe deu causa. Ele não teve uma origem anterior. Então ele diz Bereshit, no princípio, bara Elohim, criou Deus. Ali não significa criar do nada, né? A palavra de criação ali, criou Deus, né? Barar, não quer dizer necessariamente criar a partir do nada. É um verbo que ele é usado, reservado à ação criadora de Deus. Então, tanto pode ser do nada, quanto ser uma criação a partir de algo que já existe. O que é mais importante para nós é que, para Deus, não há expectativa de tempo. Ele é o Deus eterno. E tempo para ele não significa absolutamente nada, no sentido de ele depender do tempo. Então ele diz, olha, no princípio criou Deus, que pode ser o criar do nada, mas também o criar a partir de algo já existente. O verso 2 de Gênesis, ele nos diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Então, Tohu va Bohu, que quer dizer deserto e desolação. E a leitura desse verso 2, ela pode ser feita então da seguinte forma, e a terra veio a se tornar deserto e desolação. Uau! Então isso quer dizer que ela não era deserto e desolação, mas ela veio a se tornar. Então no princípio Deus criou tudo perfeito, tudo muito bom. Mas aquilo que era bom veio a se tornar deserto, veio a se tornar desolação. O verso 5 de Gênesis capítulo 1 fala sobre dia. Aliás, ele vai dizendo, né, o dia primeiro, o dia segundo, o dia terceiro até o dia sétimo, né? Aí a palavra dia quer dizer, no original é Yom. Yom
ele pode representar 24 horas, mas também pode representar um período indefinido. No entanto, quando nós olhamos para o verso 5, os primeiros dias criados, os primeiros 3 dias de criação, ali ele não diz exatamente 24 horas porque o sol, a lua, as estrelas ainda não tinham sido criados, eles só vão ser criados no dia 4, né? Então pode ser um período de tempo que pode ter durado milhões, bilhões de anos, não sabemos. Para Deus o tempo é relativo. Vamos lembrar, por exemplo, que Joel capítulo 1, verso 14 fala do dia do Senhor, e esse dia do Senhor em Joel é um tempo indeterminado, não é necessariamente 24 horas. O dia da criação também não é necessariamente 24 horas. Agora, o verso 2 diz: a terra veio a se tornar sem forma e vazia, veio a se tornar deserto e desolação. Como é que um Deus perfeito poderia ter criado deserto e desolação? Deus criou o perfeito, mas isso veio a ser contaminado. Vamos olhar alguns textos para compreender os princípios que eu quero compartilhar hoje. Isaías capítulo 45, verso 18, nos diz o seguinte: assim diz Adonai, que criou os céus, Deus que criou e modelou, compôs a terra, que a estabeleceu e criou, não para ser caótica, mas para ser habitada. Eu sou Adonai, não há outro. Uau, o texto ele é claro para nós. Diz aqui que Deus criou algo perfeito, não para ser caótico. Então ele criou algo perfeito para ser habitado. Segundo, ele diz que Deus a criou, mas também que Deus a modelou, recompôs. A palavra modelar, compor, ela pode, por exemplo, quando há uma composição de uma música, você pega uma partitura, uma música extraordinária, né? Uma música clássica, cheia de arranjos, muitos instrumentos seguindo aquela partitura, ela está ali a partir de 7 notas musicais. Então, quando nós pensamos ali, uma música, ela não é o original são as notas. A composição musical é a partir de algo existente. Da mesma forma, quando pensamos aqui que Deus criou, mas que também depois ele modelou, compôs a criação, quer dizer que ele pegou algo já existente e fez uma reorganização para gerar algo. Então, ele criou, ele compôs e entre uma coisa e outra, entre o criar e o modelar, alguma coisa aconteceu. Entre o primeiro verso de Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, e o verso 2, ela se tornou sem forma e vazia, ou se tornou caótica, alguma coisa aconteceu. Após a criação pré-adâmica, ou seja, antes da criação do homem, algo criou uma desordem e Deus teve que intervir na criação. Vamos olhar um texto interessante. Eu não vou ler o texto, né, nem esse nem o outro. Ezequiel 28, a partir do verso 12, ele nos traz uma revelação muito interessante. Fala sobre o querubim da guarda, que era do transporte. Ele era o querubim que transportava a adoração da criação ao Criador. Ele era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele estava no Éden, guarda essa expressão, ele estava no Éden, no jardim de Deus. As suas vestes eram vestes de pedras preciosas. Seus ornamentos, os seus enfeites, né, eram instrumentos de adoração e estavam preparados para ele no dia da criação para que ele se tornasse um instrumento de transporte de adoração ao Criador. Então ele era um ser criado, não criador. Ele vivia no Monte Santo de Deus entre pedras afogueadas. Ele se encheu de violência. Como ele desejou ser igual a Deus, ele cobiçou a adoração que deveria ser de Deus, e ele então recebeu o juízo de Deus. Aí a gente vai para Isaías 14, a partir do verso 12,
nos fala ali que Lúcifer, o filho da manhã, ele foi derrubado à terra também. Veja, Ezequiel 28 diz que ele recebe o juízo lançado sobre a terra. Aqui Isaías 14 diz que também ele foi derrubado à terra porque ele se encheu de soberba. Como assim? Como ele encheu o coração de violência? Porque ele dizia para si mesmo: subirei ao céu, eu terei o meu trono acima das estrelas, eu me assentarei no monte, acima das mais altas nuvens. No monte? Que monte? Ezequiel 28, o monte santo de Deus. E ele diz: serei semelhante ao Altíssimo. E o que acontece? Ele recebe o juízo de Deus. Qual é o juízo que Deus traz sobre esse querubim? Deus traz um fogo que o consome. O fogo da presença da santidade de Deus o consome. E ele o lança sobre a terra. É interessante porque a palavra Éden identifica o jardim em dois momentos muito especiais. O primeiro é Gênesis. Gênesis temos o jardim, o Éden. Ezequiel 28 temos o jardim, Éden. Em Gênesis 2 nós vemos um Éden, um mundo de natureza vegetal. Nós vemos ali árvores, plantas, animais. Em Ezequiel capítulo 28, no verso 13, ele fala de um mundo de natureza mineral, pedras afogueadas, pedras preciosas. Aí nós vemos o Monte Santo de Deus em Ezequiel 28 e vemos Gênesis falando sobre Deus vir falar com o homem no lugar de pureza que era o jardim. Nós vemos que a adoração fazia parte daquele contexto, tanto no jardim, no homem em contato com seu Criador, quanto aquele do Monte Santo de Deus, de pedras afogueadas, do querubim diante do trono de Deus. Mas aquele querubim se enche de iniquidade, lançado sobre a terra, e o homem também permite que a mesma iniquidade entre no seu coração. Esse querubim é lançado sobre a terra, e quando ele é lançado sobre a terra, ele traz desordem, ele traz caos, tudo se torna caótico e trevas sobre a face da terra. E aí, quando nós olhamos a descrição de Gênesis, vemos que havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o Espírito de Deus pairava para trazer com Jesus a existência daquilo que nós conhecemos hoje, um mundo recomposto para a glória de Deus. Então, o local da habitação de Lúcifer era o ideal, aquilo que originalmente Deus havia planejado. O jardim onde Adão veio habitar e onde nós habitamos hoje, que é esse mundo, ele parece ser apenas um reflexo daquilo que estava descrito lá em Ezequiel 28. Aquele Éden original, que nós vemos hoje, é apenas uma habitação temporária e ela deverá ser destruída. 2 Pedro capítulo 3, versos 12 e 13 diz que isso que nós conhecemos será destruído por Deus e nós estaremos no verdadeiro jardim depois. Se nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse capítulo 21, a gente vai se deparar com uma descrição muito interessante, a Jerusalém celestial, né? Esse lugar da habitação dos santos como sendo um lugar cheio de minerais, que se parece muito mais com Ezequiel 28 do que com Gênesis 1 e 2. Veja só, leia comigo Apocalipse capítulo 21, os versos 18 a 21. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola.
A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Uau, que descrição maravilhosa! E nós olhamos para a descrição da Jerusalém que nos aguarda e nos lembramos do Éden, jardim de Deus, de Ezequiel 28. Em Jeremias capítulo 4, os versos 23 a 28, a gente vê uma descrição muito parecida com a de Gênesis capítulo 1, verso 2. Veja só: olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Uau! É a descrição de Gênesis capítulo 1, verso 2. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que a rebelião de Lúcifer, ela gerou um processo degenerativo, um tempo indeterminado para ele, mas também para a própria terra, porque ele é lançado sobre a terra, e vemos o verso 3 de Gênesis que havia trevas sobre a terra. Então a queda de Lúcifer e o lançá-lo sobre a terra trouxe as trevas que Lúcifer estava gerando no céu, trouxe para a terra. E então o mundo de então foi destruído. Aí nós vemos algo extraordinário, porque esse querubim agora se transforma em adversário, Satanás, e ele começa a observar a glória e a majestade de Deus. Observe só, ele diz aqui, a Bíblia nos fala, né, que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Eu imagino a perplexidade de Lúcifer, que tinha acesso direto à presença de Deus, de repente ser surpreendido. Homem? O que é homem? O que Deus vai criar? E aí, nesse contexto, ele ser surpreendido em Deus criando alguém diferente dele e que possa trazer a glória ao seu nome, aquilo que Lúcifer quis roubar, o homem entregar para Deus. Então, quando Lúcifer cai na terra, é lançado sobre a terra, as trevas vêm, mas o Espírito de Deus começa a trazer luz. Haja luz, e houve luz. E Jesus, então, a palavra viva de Deus, começa a trazer toda a criação à existência, até que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos para isso, nós descobrimos que Deus tinha estabelecido no homem, no ser humano, não um substituto, não um plano B, na verdade o plano original de Deus em tudo que ele havia feito. Satanás foi surpreendido e tem sido surpreendido até hoje com isso. Quando nós olhamos para Apocalipse 13, verso 8, que nos diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Deus estabeleceu os fundamentos da criação, o Cordeiro ali já foi morto. Por quê? Porque o projeto de Deus era a noiva de Cristo. Então, quando nós olhamos para isso e vemos que tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo é gerar para seu Filho Jesus uma noiva, gerar para ele uma esposa. Satanás então foi surpreendido, ele quis roubar a adoração de Deus, mas Deus trouxe juízo sobre ele, e Deus, no seu infinito poder e sabedoria, então dá harmonia a toda a criação e estabelece um plano nesse parêntese de tempo, para que até o final a noiva seja preparada. Então nós podemos concluir que o juízo de Deus foi exercido contra Lúcifer no momento em que ele pecou. Deus não foi pego de surpresa. Deus não destruiu Lúcifer e os seus seguidores para que eles
todos os seguidores de Lúcifer pudessem contemplar a sabedoria de Deus e as consequências de uma rebelião. É o que o apóstolo Paulo registra em Efésios capítulo 3, quando ele diz que a multiforme sabedoria de Deus é revelada aos principados e potestades pela igreja. Então, Lúcifer não foi destruído totalmente, só o será no final, porque Deus está permitindo que ele veja e seja envergonhado pela igreja. Deus está levantando na sua criação um povo que seja adorador, um povo que o adore em espírito e em verdade, um povo que dê a ele o primeiro lugar. E a adoração não se dá como robô. Nós temos liberdade de pecar exatamente porque a nossa adoração tem que ser espontânea. Ou nós adoramos ou pecamos. Então, quando eu e você decidimos adorar, nós estamos dizendo: o Senhor é digno, e entregamos voluntariamente a Ele a nossa adoração. Não somos robôs. Deus está levando a sua criação a experimentar uma volta para o seu plano original. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A criação está gemendo, está desesperada, aguardando quando que aquilo que é o plano original de Deus venha a acontecer e que nós, os filhos de Deus, a noiva do Cordeiro, nos manifestemos lá. Na verdade, não é um plano B, Deus já havia estabelecido, mas Lúcifer não sabia disso. Deus já tinha o seu plano original. Lúcifer se voltou contra Deus, levou consigo uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, dos anjos do Senhor o seguiram, mas o Senhor tem um povo totalmente seu, zeloso de boas obras, adorador. Por isso, lá em Efésios capítulo 3, eu quero repetir e deixar isso hoje com você, que ele diz lá nos versos 9 e 12: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, quando olhamos isso, nós descobrimos que eu e você, a Igreja de Cristo, somos o alvo primário e final de tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo e tudo que Deus fará. Na verdade, o nosso futuro está no nosso passado. O que nos aguarda lá na frente é aquilo que Deus já havia criado lá atrás. Vivemos aquele Éden perfeito, cheio de glória, diante do trono santo do Senhor. Eu convido você agora a observar esse gráfico, e ele é uma forma de exemplificar a sequência dos acontecimentos finais e guardar, memorizar, ver que Jesus de fato está às portas. Estamos muito perto de ver esse momento glorioso. Então eu deixo com você esse gráfico, observe, estude e tenha no seu coração, esteja preparado, porque o tempo glorioso de encontrar o noivo já está chegando.